Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a parte 4 sobre os cálculos para a classificação dos times. Continuando aqui as fórmulas para a classificação dos times, vamos agora a partir dessa coluna aqui, desse MX, que é o máximo de pontos. E aí, o que é esse máximo de pontos? É o máximo de pontos realmente que um time pode atingir. Nesse caso aqui, esse cálculo é um pouco diferente, o conceito em relação aos outros. Porque a gente vem fazendo alguns cálculos aqui, vem colocando aquele critério de turno, se o turno for igual a 2, porque aí se eu escolher o segundo turno, ele não faz alteração aqui, porque aqui está no primeiro turno. Só que isso vem rodada a rodada. Esse máximo de pontos é diferente, eu já pego do campeonato inteiro. Por exemplo, se a gente fosse pegar um cálculo simples, a gente tem 38 rodadas. Se eu fizer o 38 vezes 3 pontos, que o time pode fazer numa rodada, a gente tem um total de 114 pontos. Então, esse é o total que o time pode chegar se ganhar tudo. Só que a gente não pode fazer esse cálculo, porque tem algumas condições. Por exemplo, se lá na tabela, aqui, ó, tem algumas coisas que eu posso filtrar. E aí esse resultado vai ser diferente. Então, se eu escolher primeiro turno, poderia até colocar isso pela metade. São 19 no primeiro turno, 19 no segundo. Daí eu colocar um 19 aqui. E aí, com isso, eu vou ter a metade do campeonato. Só que aí tem a questão também do mandante e visitante. Porque como é que funciona? 19 é um número ímpar. Isso significa que, vou pegar o primeiro exemplo aqui do América Mineiro, tá? Aleatório, nem vi se é exatamente isso. Mas, por exemplo, o América Mineiro vai jogar 10 jogos como mandante, 9 como visitante no primeiro turno. Depois inverte. Ele joga 9 como mandante, 10 como visitante. Então, eu não posso assumir diretamente 19 aqui, porque eu preciso contar quantas vezes o time aparece como mandante no primeiro turno. Pode ser 10, pode ser 9. Quantas vezes ele aparece como visitante no segundo. A gente tem que fazer esse cálculo para que isso fique de acordo com as informações que estão lá na tabela de jogos. Então, para esse cálculo aqui, antes de a gente começar, a gente vai precisar criar uns nomes lá na tabela de jogos. Que aí depois a gente usa esses nomes aqui. São os nomes dos turnos. Então, a gente vai precisar do mandante no primeiro turno, do visitante no primeiro turno, do mandante no segundo e do visitante no segundo. Então, eu vou apagar aqui, foi só um exemplo. Vamos aqui, antes de fazer o cálculo, ó, lá em jogos. E aí nós temos, primeiro turno vai até a rodada 19. Linha 195. Eu vou fazer aqui, ó, de baixo para cima, o atalho Ctrl Shift Seta para cima agora. Aí ele foi até o título, aí eu uso o Shift Seta para baixo, para pegar esse intervalo aqui. Vamos dar o nome, esse pode dar o nome diretamente aqui, não é uma fórmula. Eu vou dar o nome aqui de turno 1 mandante. Vou botar aqui, turno 1, underline, mandante. Enter. Aí eu já aproveito aqui, ó, do 20 para baixo, Ctrl Shift Seta para baixo. Vamos colocar turno 2, underline, mandante. Vamos fazer a mesma coisa com os visitantes, ó. Daqui para cima, Ctrl Shift Seta para cima, setinha para baixo com o Shift aqui para tirar o título. Turno 1, underline, visitante. Enter. Daqui para baixo, Ctrl Shift Seta para baixo. Turno 2, underline, visitante. Vamos aproveitar e já fazer da rodada. A gente não vai usar a rodada nesse cálculo agora. Mas vamos fazer já aqui para aproveitar. Aqui vai ser Ctrl Shift Seta para baixo. Vai ser turno 2, underline, rodada. E daqui para cima, turno 1, underline, rodada. Que a gente aproveita aqui e vai usar depois. Beleza, agora vamos lá fazer o cálculo do máximo. Vamos começar direto com a função escolher. Igual a escolher, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Qual é o índice? Aqui é parecido com o que a gente já fez. Eu preciso saber agora mando de campo. Se é campeonato, se é primeiro turno, se é segundo turno. Então aqui vai entrar mando, underline, campo. Aí tem o seguinte, ó, a gente tem uma célula aqui, ó, que a gente já criou esse nome, que é os jogos por clube. Que aí se tiver campeonato é 38, se for primeiro ou segundo turno é 19. Então isso aqui já muda dinamicamente de acordo com o turno que eu escolher.
Então já vou usar aqui, ó, quantidade de jogos por clube. Está 38 porque lá está como campeonato. Quando a gente trocar lá, ele já troca aqui. O valor 2 vai ser o valor 2 e o 3, é primeiro e segundo turno. Quando for isso, a gente vai precisar contar quantas vezes o time aparece como mandante ou como visitante, que é justamente para aquela questão da numeração. Eu não posso colocar, por exemplo, direto aqui 19 a 19, porque isso vai ser diferente de acordo com a quantidade de jogos que ele vai fazer. Então aqui a gente entra com uma nova função escolher. A gente tem uma função escolher já aqui para o mando de campo, a gente entra com outra aqui dentro do valor 2. É aquela questão de você conseguir alternar. Ó, escolher aqui, escolher aqui. Aí agora, esse número de índice anteriormente era o mando de campo. Agora vai ser o turno. Então aqui vai entrar o turno, que é para saber se é campeonato, se é primeiro turno ou se é segundo turno. Se for valor 1, é o turno 1. Se for valor 2, é o turno 2. Se for valor 3, é o campeonato. E a gente vai usar aqueles nomes que a gente criou lá para definir para um turno, para o primeiro, para o segundo e depois para o campeonato inteiro, que é a coluna inteira da tabela de jogos. Então aqui vai entrar o conte C, porque eu preciso contar quantas vezes o time aparece no intervalo do primeiro turno e do segundo turno. Então conte C é simples, não precisa ser o conte 6, porque a gente só tem um critério aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o nome que a gente acabou de dar lá, turno 1, underline mandante, e o critério é o time, está aqui no B4. Então estou contando quantas vezes o América Mineiro aparece como mandante, ó. Apareceu 10 aqui. Esse 10, ele vai ser aqui, ó, o resultado do escolher. Aqui deu valor porque a gente não completou ainda, né? Aqui está como 3, está campeonato. A gente já colocou 1. Mas depois que eu modificar lá, para ser primeiro turno, ó, vem o 10. Dá para a gente aproveitar isso aqui, ó. Seleciona, Ctrl C, Ctrl V, e aqui muda para visitante. Porque o nome ele é igual, só muda aqui. 10 e 9. E aqui? Aqui é o inteiro, é a soma dos dois. Então a gente não precisa pegar o nome que foi criado, pega a coluna inteira. Como que eu pego a coluna inteira? Ali é uma tabela. Lembra que a tabela tem o título. Posso até selecionar lá ou digitar aqui. Eu copiei a fórmula, Ctrl C. Vou colar. E aí vai mudar aqui, ó. Eu vou selecionar lá para você ver, mas poderia digitar diretamente o nome também, que é o TB Jogos e entre colchetes o mandante. Mas se eu vier aqui e pegar a coluna inteira, ó, do mandante, Ctrl Shift seta para baixo, ele já faz esse nome, ó. Ctrl C, TB Jogos, entre colchetes mandante. Parte do mandante está feita. Vamos voltar aqui no escolher. Ó, esse aqui é o do turno, é o que a gente acabou de fazer agora, e tem o primeiro escolher. Então eu fiz aqui. A gente vai repetir esse escolher, dá até para copiar ele todo e mudar só o do que é mandante para visitante. Ó. Selecionar isso tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente veio para cá. Ó. Deixa eu aumentar essa barra de fórmulas. A gente está nesse escolher aqui. Ó. Tem o primeiro escolher, tem o segundo, tem o terceiro. Aqui eu tenho Ctrl C, agora vai ser o turno 2. Aqui o turno 2. E aqui vai ser o TB Jogos visitante. Vou clicar em OK. 38 porque aqui está marcado, ó, campeonato. Se eu marcar primeiro turno, ele vai dizer que o América Mineiro tem 19 jogos no primeiro turno. Isso não vai mudar porque se eu marcar segundo turno, dá a mesma coisa porque é 19, né? Agora a diferença é aqui, ó. Estou no segundo turno. Quantos jogos o América Mineiro tem no segundo turno como mandante? Ele vai mostrar 9. Então ele tem 9 como mandante, 10 como visitante. Agora, aqui é a quantidade de jogos. Eu preciso saber quantos pontos ele vai conseguir fazer de acordo com essa quantidade de jogos. Então aqui eu vou multiplicar isso aqui por 3, que é o total que ele consegue numa partida. Só que aí, o que a gente tem que lembrar? Que tem esse deixou de ganhar. Então tem que subtrair o quanto que ele deixou de ganhar, menos esse daqui. Essa é a nossa fórmula. Enter. Vamos aqui na tabela. Vou marcar aqui o campeonato. Geral. Você vai ver que ele já não dá para chegar em 114, porque ele perdeu 3 pontos aqui.
O total é 114, então ele vai conseguir fazer 111. No primeiro turno, ó, ele poderia fazer 57, mas só pode chegar até 54 porque ele perdeu a primeira rodada. E isso aí vai diminuindo ou aumentando de acordo com as próximas rodadas. Quando a gente for fazer para as outras aqui, esse valor vai alterando. Então é isso, ó. Vou deixar aqui como campeonato. Vou puxar aqui, por enquanto também só a primeira rodada. O próximo, média de pontos. Esse é simples. Eu quero fazer uma média da pontuação do time, porque isso vai ser importante para a projeção. Então como é que eu faço uma média aqui? Eu vou pegar a quantidade de pontos, que está aqui, e dividir pelo número de jogos, que está aqui. Então, ó, nesse caso, o América Mineiro tem 0 de média porque ele perdeu. Só que, para tirar um erro que pode acontecer aqui, porque a gente está trabalhando com valores de divisão, eu vou colocar um se erro aqui primeiro, que aí se der um erro, fica 0. E aí está aqui. Não dando um erro, ele faz a operação. Ó, quem venceu tem 3 pontos de média. Quem perdeu tem 0. Quem empatou tem 1. Essa projeção aqui é muito parecida com o máximo de pontos. Só que a diferença aqui é que a gente usa como base a média de pontos. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos projetar aqui. Se o time continuar nessa sequência aí, com essa média, quanto que ele pode chegar lá no final? A gente aproveita o cálculo daqui, do máximo, só que muda uma informação no final. Mas é o mesmo conceito aqui, de contar a quantidade que a gente tem primeiro e segundo turno no campeonato. Então dá para aproveitar esse aqui, dar um Ctrl C, clicar na projeção e dar um Ctrl V. A diferença é que eu não tenho esse cálculo aqui, eu vou multiplicar pela média de pontos. Então tem toda essa questão aí dos critérios de turno, segundo turno, mandante, visitante, eu multiplico pela média. Então a gente vai fazer uma projeção de quanto que o time pode chegar lá no final. E aí aquela questão, quem ganhou, a gente vai ter uma projeção de chegar no máximo de pontos, que é 114. Quem perdeu fica como 0. Quem empatou dá o 38 aqui, porque se ele empatar tudo até o final, ele chega com 38. Isso também vai mudando de acordo com as próximas rodadas. E o percentual, vamos aqui até o percentual, porque aí na próxima aula a gente pega esse total de cartões, faz e copia aqui para as outras rodadas. Percentual, também cálculo simples, é o percentual de aproveitamento. Como que eu sei esse percentual aqui? Vou pegar o número de vitórias, que está aqui em J4, vou multiplicar por 3, porque cada vitória vale 3 pontos, e vou somar com o empate. Que aí ele soma pontos ganhando ou empatando. Esse caso aqui vai dar 0 porque o América Mineiro perdeu. Só que aí tem o seguinte, ó. Eu quero que esse valor apareça não em formato de porcentagem. Eu quero que apareça um valor decimal. Vai ficar 1,3, 58,5. A coluna que vai indicar que é uma porcentagem. Então aqui eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Vou deixar organizado aqui. Vou fazer esse cálculo. Depois a gente vai dividir isso aqui pelo número de jogos vezes 3. Enter. 0. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Que aí você vai ver que ele tem 1, que corresponde a 100%. Só que aí tem que ser o 100, né? Não vai ser 1%, aqui é 100%, porque ele ganhou. Esse jogo aqui, o Atlético Paranaense ganhou, então ele é 100%. Aqui eu vou multiplicar por 100. Ó, deixa eu puxar aqui. E a gente faz para todos. Como a gente está trabalhando aqui também com divisão, eu vou colocar um se erro aqui, que é para evitar aquele erro de dividir por 0. Então, se erro, 0. Enter. Vamos puxar até o final aqui da primeira rodada. E aí nós vamos ter 0 para quem perdeu, 100% para quem venceu e quem empatou, 33,3. Então é isso, chegamos ao final da aula. Nessa aula aqui fizemos esses cálculos aqui, máximo de pontos, média de pontos, projeção, percentual de aproveitamento. Um salve aí para a gente continuar. Grande abraço e até a próxima aula.